aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013. Para quem não viu aí na intro, meu nome é Caio. Esse é um canal de viés austro-libertário. Aqui eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. E eventualmente também eu gosto de falar de filmes, livros, HQs, enfim, coisas do tipo, uma cultura pop de maneira geral, séries também, dando um ponto de vista libertário sobre ela, falando um pouco sobre o plot da história. Então, evidentemente, trata-se de uma série que eu discuto spoilers, porque eu preciso discutir a história para abordar pontos libertários. O vídeo de hoje é, vamos colocar assim, um remake que eu tô fazendo. Eu tô pegando alguns vídeos antigos do canal e como eu não fazia thumb, não tinha um set de gravação melhor, enfim, agora tem microfone, vocês podem ver o microfone aqui, tem iluminação melhor, enfim, o ângulo de câmera tá melhor, comprei um trequinho para apertar aqui para poder gravar, então, enfim, eu dei um up na qualidade do canal, então eu quero pegar alguns vídeos que eu acho que são importantes de serem repaginados, vamos dizer assim. Então, o vídeo de hoje eu quero falar sobre o filme Prenda-me se for capaz, que é estrelado pelo Leonardo DiCaprio, que é um ator que eu gosto bastante dele como ator, enfim, as coisas que ele fala como pessoa lamentável, e o Tom Hanks, também outro ator que eu gosto. Então esse filme eu gosto bastante dele porque, primeiro, que ele é um filme muito bom, assim, como filme, ele é muito divertido, e segundo que, cara, ele tem dois dos atores que eu mais gosto, então não tem como eu não gostar desse filme, sabe? Então, se você não conhece o filme, aviso dado, vá assistir o filme e volte aqui depois. Mas acredito que todo mundo já tenha visto esse filme. É um filme bastante antigo, acho que é de 2002, 2003. Qual que é a pegada dele? Ele chama Prenda-me se for capaz, porque ele é baseado no livro chamado Prenda-me se for capaz, que é do Frank Abagnale Jr. Quem é Frank Abagnale Jr.? Ele é basicamente um cara que era um fraudador de cheques. E o livro conta as histórias com base nas histórias do próprio Frank. E aqui é um fato interessante que eu não sabia na época daquele vídeo que eu fiz, que a própria carreira de golpista do Frank é um golpe. Sim, o cara era tão golpista que a própria carreira dele de golpe é um golpe. Ele não realmente fez tudo aquilo, tá? Depois ele admitiu em entrevista que ele deu uma inventada em algumas histórias no livro e tal. Então muitas das coisas que você vê que estão no filme baseadas no livro, na verdade são mentiras do Frank. Então só mostra que o cara era muito bom em mentir, porque ele escreveu um livro que virou best-seller com mentiras e tipo, é surreal isso, sabe? Mas assim, vamos discutir a questão do filme, qual que é o plot central, a ideia. O Frank basicamente assim, ele começa muito jovem, dando pequenos golpes em pessoas, assim, tipo, sei lá, de cheque de $25, $15, $20. E aí ele vai fraudando cheque aqui e ali, até que assim, eventualmente ele acaba sendo conhecido como tipo um grande fraudador de cheque, causou um prejuízo bilionário. E é muito legal porque ele sempre escapa do Tom Hanks das maneiras mais malucas possíveis. Tem uma cena que eu gosto muito, que é quando ele encontra o Frank no hotel, e o Frank tá cheio de negócio de fraude, cheio de máquina pra fraudar cheque, um monte de coisa. E essa cena é muito boa, porque mostra, assim, não dá pra saber se foi verdade ou não, mas enfim, mas é muito engraçado porque mostra o Frank pegando as coisas dele, assim, como se ele fosse um policial, um agente federal, alguma coisa assim, pegando as coisas dele mesmo, dizendo, não, eu tô confiscando isso aqui pra poder levar pro departamento. Pô, pegamos esse cara, meu parceiro tá levando ele ali agora. Aí ele mostra pela janela que tá levando um velhinho. Só que não era só um cara. Essa cena é muito boa, e aí ele pega e foge. Ele é muito pilantra, entendeu? Como eu disse, o filme é muito divertido, e ele vai se passando, ele se passa por médico, por piloto de avião, por um monte de coisa. Só que é engraçado que ele vai voar e tem medo de avião. Como eu disse, é muito bom, esse filme é um filme muito divertido de assistir. Mas infelizmente nem tudo que é contado nele é verdade. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá aí também, que é do canal Nerdologia, que ele destrincha as mentiras do Frank sobre o próprio livro e consequentemente as coisas imprecisas do filme, né? Porque baseou no livro, o livro tem mentira, então o filme também tem algumas mentiras. Desculpa estragar a sua experiência, mas enfim, é o que aconteceu. Então, algumas coisas ali não fazem muito sentido. Mas assim, qual que é o principal ponto libertário que eu quero trazer aqui pra mesa em relação a esse filme? Mesmo que assim a própria carreira como golpista do Frank tenha sido um golpe, uma coisa é verdade em relação a ele: ele era muito bom em fraudar cheques. E muitos dos sistemas de antifraude que tem hoje, de cheque, essas coisas, foram desenvolvidas por ele mesmo.
Porque depois que ele parou de ser preso, ele foi preso várias vezes, tá? O filme fala que ele nunca foi preso, mas na verdade ele foi preso várias vezes. Ele passou um bom tempo na cadeia. Depois que ele percebeu, saiu da cadeia que ele não conseguia arranjar trampo, ele começou a chegar no banco e falar, olha só, cara, eu consigo fraudar teu cheque assim, 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 assado, e se você me contratar aqui, eu ensino você como não ser fraudado. Era a proposta dele, assim, uma proposta bastante simples. Se você achar o trabalho bom, você me paga, senão você caga pra mim, entendeu? Só não me paga nada. E ele começou a oferecer os serviços dele como, tipo assim, como um fraudador de cheque pago, vamos dizer. Ou seja, ele fraudava propositalmente o cheque dos bancos pra dizer, olha só, tá vendo? Teu cheque é ruim por causa disso, 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 ele pode ser fraudado assim, assim, assim. E aí os bancos começaram a ver valor nesse serviço que ele oferecia, porque assim, convenhamos, ninguém ia ter seu cheque fraudado. Pro banco é ruim, é prejuízo. Se o banco começa a ter milhares de cheque fraudado, ele tem que indenizar essas pessoas que ele fraudou, porque, de novo, ele disse que o banco seria uma instituição de confiança. E se você falha como instituição de confiança nas pessoas confiarem em você, além de você ter que pagar as pessoas que você falhou diretamente, a sua reputação no mercado cai. Se a sua reputação no mercado cai, as pessoas começam a procurar o banco concorrente, porque o banco tem vários, entendeu? Então, pro banco era muito ruim ter alguém fraudando o cheque dele direto. Então, ter um cara como o Frank, que era bom em fraudar cheques, fraudando cheque, mostrando como poderia ser fraudado, não que ele fraudasse de fato, né? Ele não usava o dinheiro, ele ganhava o dinheiro, mas assim, ele mostrava, olha só, teu cheque pode ser fraudado assim. Ter alguém com essa habilidade era muito bom para ser um consultor de segurança, sabe? E foi o que ele acabou virando, a carreira dele foi para esse lado. Então aqui para mim é o principal ponto libertário, sabe, que você pode extrair dessa questão. Existem alguns indivíduos que vão cometer crimes, eventualmente, e esses indivíduos eles são tão bons no cometimento dos crimes deles que a cadeia poderia ser uma forma de, tipo assim, ao invés de você deixar esse cara preso, sei lá, 20 anos, lógico, ele tem que ficar preso algum tempo para ele poder indenizar as vítimas dele. Mas é uma boa discussão, porque no final do filme, e como eu disse, vai ter spoilers, tá? Então não reclame que eu tô contando o final do filme. O próprio personagem lá do Tom Hanks, que eu esqueci o nome dele agora, ele começa a perseguir o Frank, consegue eventualmente prender o Frank finalmente, e aí ele começa a levar uns cheques pro Frank na cadeia, e o Frank pega o cheque, aí ele olha o cheque assim, ele balança o cheque, fala, papel, pô, o papel aqui ó, é um pouquinho mais pesado, não sei o que, esse selo aqui é falso, ó, escuta o barulho do cheque, ó, tá vendo como o barulho é diferente, esse aqui, aí ele balança o outro cheque, esse aqui é legítimo e tal, ele começa a analisar o cheque de um jeito que os caras que trabalham com isso não realmente conseguem fazer isso, sabe? E aí até tem uma cena que o Tom Hanks olha pro cara que tá do lado dele e faz tipo, tá vendo? E aí o Frank sai numa condicional que é tipo assim, cara, olha só, você é muito bom em fraudar cheque, então vamos fazer um acordo aqui. Em vez de você ficar preso aí na cadeia, não sei o que, sem liberdade, sem porcaria nenhuma, tu sai em condicional, tu vai trampar pro FBI no lugar pra poder pegar crime de fraude, não sei o que, essas coisas. Você pode fazer outros trabalhos, tá, se você quiser, mas você tem que vir trabalhar aqui pro FBI X horas por dia, porque faz parte da sua condicional, e se você falhar com isso, tipo, a gente meio que coloca você de volta na cadeia porque você não cumpriu com a sua parte do acordo. Tá de boa esse termo pra você? E o Frank fala, ok, vamos lá, vamos fazer, beleza. E ele saiu da cadeia e ele começou a trampar pro FBI, basicamente na parte de fraude monetária, essas coisas, fraude bancária, essas coisas. Então ele começou a trabalhar pro governo, e depois ele começou a dar as palestras dele sobre segurança, segurança bancária, essas coisas. Ele virou um especialista nisso. E é um belo exemplo, assim, sabe? Ele virou um indivíduo honesto, que construiu a vida dele, assim, uma parte de maneira desonesta, mas ele foi preso por isso e o dinheiro dele foi confiscado. Então as vítimas tiveram a indenização devida, nesse caso. E depois, quando ele saiu da cadeia, ele precisou reconstruir sua vida, e ele reconstruiu isso de maneira honesta. Ele foi um cara que construiu um patrimônio, construiu uma família depois. Ele tem, acho que se não me engano, 4 filhos, ao que parece. E ele é um sujeito que vive uma vida pacata, tranquila, sem cometer crimes mais, porque ele usou a habilidade dele como criminoso para cometer crimes, para poder ajudar as pessoas que ele fazia de vítimas de seus crimes não serem mais vítimas de outras pessoas que poderiam ter o intento de cometer os mesmos crimes que ele cometeu contra aquelas pessoas no passado. Eis um belíssimo exemplo de como restituir um criminoso. Você pode dar um emprego para ele na área dele que ele fazia. Lógico, com condições. Se você cometer um novo crime, cara, você volta pra cadeia, porque, tipo, a gente tá tirando você pra você ajudar as pessoas e não pra prejudicar as pessoas de novo. Se o cara for um criminoso em série, um maluco irredimível, aí, enfim, desculpa, mas cadeia pra você, porque você percebe que a gente te deu uma oportunidade pra você tentar se redimir dos seus crimes e você não conseguiu, falhou, então a gente te colocou aqui por culpa sua e você vai ficar aí e não vai sair mais, entendeu?
tem esse perfil de bandido, mas tem esse perfil como o Frank, o cara que fazia os crimes dele, depois se redimiu e tá aí, virou um indivíduo produtivo para a sociedade. Aí eu pergunto pra você, era melhor ter deixado esse cara na cadeia? Ele não ajudou muita gente depois que ele saiu? Ah, mas ele prejudicou gente também, cara. Sim, prejudicou, e ele pagou por isso. Ele ficou um bom tempo da vida dele preso. Ele não saiu de graça, entendeu? Então essa pra mim é a grande discussão do filme, sabe, em termos libertários. E pra gente libertário, a gente tem essa questão da justiça como uma restituição e uma punição. Você precisa restituir o crime e punir o crime propositalmente. Proporcionalmente, na verdade, essa é a palavra certa. Então a gente coloca isso em questão. Agora, da forma como o Estado faz hoje, é bem estranho, porque o Estado, vamos imaginar que seja um fraudador aqui no Brasil. O cara vai preso, ele vai ficar na cadeia e o banco ele vai pagar uma trolha de imposto, que o banco paga muito mais imposto do que um cidadão comum. Vai pagar uma trolha de imposto para sustentar o cara que fraudou ele, que causou prejuízo para ele, que o banco vai ter que pagar para os indivíduos, não o banco diretamente, é a seguradora, mas a seguradora vai ter o prejuízo de pagar os clientes do banco. E aí? E quando que vai ter uma restituição por parte do indivíduo que foi preso, sabe? Ele vai trabalhar na cadeia para indenizar o banco? Não. Então, de novo, qual modelo é melhor? Você prende o cara e faz a pessoa que ele cometeu o crime pagar pela estadia dele na cadeia, ou você solta o cara e tenta fazer ele redimir um indivíduo produtivo da sociedade, e se ele for muito bom no crime que ele comete, tentar fazer ele trabalhar para que o crime que ele comete não seja mais tão cometido, fique mais difícil. Qual dos dois é mais viável? Até assim, até como uma forma mais social, sabe? Uma preocupação mais social mesmo, de vamos tentar reinserir o cara na sociedade, em vez de só, tipo, sei lá, você coloca um cara fraudador de cheque numa cadeia, junto com, sei lá, um cara que frauda banco um nível muito maior, e o cara aprende com esse cara, então ele sai de lá pior. De novo, qual dos dois? O que vocês acham melhor? Sinceramente, pra mim, é muito melhor essa proposta que foi feita com o Frank, em todos os aspectos, assim, para a sociedade, para o indivíduo, para a instituição que ele fraudava, e agora tem uma defesa melhor, porque tem um especialista que sabe como driblar os negócios de segurança, então sai melhor para todo mundo, sabe? A sociedade fica mais segura, você redime o indivíduo, tira ele da cadeia, o que diminui também os custos de operação da cadeia, porque, de novo, manter uma pessoa dentro da cadeia é custoso. Então é uma forma muito melhor de se punir. E essa é a grande lição libertária do filme Prenda-me se for capaz. Tentem redimir criminosos se eles forem muito bons em cometer um crime. Tente fazer ele trabalhar contra o próprio crime que ele cometia. Pode dar certo? Pode dar certo. Pode ser um Frank Abagnale da vida. Pode dar errado? Pode dar errado também. Aí você bota o vagabundo de volta na cadeia. Não tô dizendo pra soltar vagabundo, não. Pelo contrário, desde que seja um motivo razoável, o cara trabalhe, prove que ele se arrependeu dos crimes, aí sim recupere a reputação dele perante a sociedade. Aí sim ele pode ficar solto. Se for o caso de um cara reincidente aí, um maluco irredimível, volta pra cadeia que é teu lugar, cara. Aí, desculpa, a gente tentou. Mas enfim, essa é a análise aí uma visão libertária, vamos dizer assim, uma perspectiva libertária, como eu gosto de colocar, do filme Prenda-me se for capaz. Deixa aí o que você acha do filme, do Tom Hanks, do Leonardo DiCaprio, deixa algum comentário aí interagindo, o que você achou da ideia, se você quer ver outros vídeos do canal aí, você que é mais antigo, refeitos aí, deixa sugestões aí também. Outras obras também para fazer uma análise libertária, por favor, deixe na descrição, muito importante, vamos expandir esse quadro, conversar, enfim, deixe suas impressões sobre o filme. Como eu disse, é um dos filmes que eu mais gosto, me divirto muito com o filme, é muito bom mesmo. Mas é isso, quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Novamente, se inscrevam, comentam, compartilhem, enfim, tudo aquilo que vocês fazem no canal do Felipe Neto, se você assiste Felipe Neto, façam aqui também. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.